A Academia Brasileira de Comunicação e Oratória, Agentes do Direito. Nós estamos aí proporcionando, criamos um curso de comunicação e oratória para os profissionais, que eu vou chamar aqui agentes do direito. E alguns outros vídeos eu falei comunicação e oratória para juristas, mas nós entendemos, normalmente as pessoas entendem que o jurista é o profissional formado em direito. Mas nós entendemos que esse assunto e essa abordagem, ela vale também para mais profissionais que nós vamos citar aqui, e é muito interessante o que nós vamos falar sobre esse assunto, sobre comunicação e oratórias agentes do direito. Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Quem são, professor, na sua visão, agentes do direito? Eu quero deixar bem claro que esta lista que eu vou apresentar aqui é uma lista exemplificativa. Tá? Não temos a finalidade de exaurir esse assunto. Se você é um profissional, talvez não tenha sido citado aqui nessa lista, mas você pode se encaixar e entre em contato com o professor Calazans para mais informações. Quem são os agentes do direito? São juízes, os peritos, né, muito importante, nós temos uma frente de perito aeronáutico, eu já falei para eles, não só perito aeronáutico, mas muitos outros profissionais da perícia, a importância da comunicação e oratória. Delegados, advogados, promotores, muitas vezes esses profissionais estão trabalhando com a comunicação, com a oratória, com a persuasão, com a técnica do interrogatório e como é importante não apenas conhecer esse assunto, mas dominar. Paralelamente, nós temos aí também agentes do direito, agentes de segurança pública e privada. Eu tenho acompanhado um grupo aí de agentes público e privado, nós temos conversado como é importante, porque muitas vezes o agente de segurança pública ou privada, ele interage com o cliente de uma determinada instituição, membros e assim por diante. E às vezes há vários conflitos que se tornam confrontos. E a gente vê que a comunicação, e eu falo de comunicação, porque comunicação é algo bem mais amplo que a própria oratória. E eu vou apresentar aqui o que é comunicação dentro desse contexto. Investigadores, já há investigadores interagindo conosco, e também escrivãs. São profissionais que precisam conhecer esse assunto, dominar, pois a comunicação que nós vamos apresentar faz parte do seu dia a dia profissional. Lembrando, tá, que nós vamos envolver aqui psicologia, né, psicanálise e também neurociências. Por isso que nós entendemos, nós somos especialistas nessa área, e nós entendemos que a comunicação, repito, não é só falar ou ouvir, é muito mais do que isso, envolvendo aí interação do cérebro com o corpo e uma interação intrapessoal e uma interação interpessoal. E não tem como descartar estas ciências para que nós tenhamos aí uma comunicação eficiente e eficaz. E eu vou apresentar alguns tópicos. Olha esse tópico aqui: dissonância cognitiva. Gente, para mim, eu fiz um módulo só sobre ele. Esse módulo está sensacional. Explicando rapidamente, dissonância cognitiva é uma diferença, aqui eu vou explicar de uma forma resumida, no nosso curso a gente trabalha com mais profundidade. Então, é a diferença entre o que está passando na mente da pessoa, o que ela está pensando e o que ela está falando. Quando há uma incoerência, então ela pensa um determinado assunto, mas quer falar outro, negando ou afirmando. O que está falando, se tiver em discordância, então, aqui no cérebro tem um histórico, mas eu não quero contar aquela história, eu não quero contar aqueles fatos, eu quero mentir. Então, eu vou ter uma conduta diferente com aquilo que está na minha mente. Isso se chama dissonância cognitiva. Havendo uma dissonância cognitiva, não tenho a menor dúvida.
algumas substâncias neuromoduladores são acionados, um processo elétrico na mente, até mesmo químico, e essa incoerência ela é apresentada por intermédio de palavras, por isso que nós vamos estudar também mecanismo de defesa, que é um tópico da psicanálise, por intermédio de palavras ou por intermédio dos movimentos. Então, o que é que acontece na cabeça, no cérebro, na mente do entrevistado que produz reações de incoerência? Para mim, esse assunto aqui ele envolve psicanálise, psicologia e principalmente neurociência. Eu vou mostrar isso aqui. Para mim, essa não é, eu não gosto de enfatizar uma matéria em detrimento da outra. É a mais importante e a pessoa tem a tendência de não dar importância às outras matérias, outros tópicos. Mas isso aqui é muito importante. Um agente de direito que não conhece isso aqui, ou melhor, o que conhece e domina esse assunto, ele tem vantagens impressionantes sobre quem não conhece. Nós vamos mostrar isso aqui. Temperamentos na comunicação. Que matéria? Isso aqui, Hipócrates, né? Lá 500, 700 anos antes de Cristo, ele trabalha, e esse assunto aqui, vamos lembrar que o professor Calazans, além de teórico, eu sou muito prático, eu vou contar as minhas experiências ao longo desses 40 anos com esse assunto aqui. Esse assunto, ele é muito, muito, muito interessante, né? Como é que o colérico, ele se comunica, o melancólico, o sanguíneo, o fleumático, e nós vamos ver dentro desse assunto um outro assunto sensacional dentro desse assunto aqui, que é o narcisista, o psicopata. Essas duas áreas são importantíssimas. Muitas vezes você vai entrevistar um criminoso, a gente vê que boa parte do criminoso, uma boa parte, eles têm essas vertentes de narcisismo e psicopatia. E como isso é importante, e dentro, nós vamos lembrando que são vários tópicos, dentre eles, né, psicopatia. O que é um psicopata? Como que um psicopata ele interage? Nós vimos que há situações, né, na dissonância cognitiva, a incoerência entre o que está passando na mente, o que está se pensando e o que está falando, é clássico para quem entende esse assunto. Mas alguns psicopatas, a gente vai ver que eles têm um comportamento diferente e uma leviandade, um conhecimento muito superficial pode levar o interrogador aí a um, a um há um equívoco, a gente vai ver isso, tá? E esse assunto, entrelaçando com os outros, é sensacional. Linguagem corporal, eu uso essa expressão, mas eu vou explicar no nosso curso que eu não gosto dessa expressão, porque não existe linguagem corporal. Não é leitura corporal. Na verdade, é leitura da mente. Então, eu vou ler a mente do meu interlocutor, vou ler a mente do réu, a mente da testemunha, a mente do interrogado, por intermédio do corpo. Tá? Então, eu falei que, dependendo da situação da pessoa, se a pessoa está mentindo, ela pode estar nervosa, pode estar estressada, às vezes ela está calma, às vezes não. Tá? E lembrando que a felicidade, né, o corpo vai representar a felicidade, a alegria, o conforto de uma certa maneira. Então, se eu estou feliz, se eu estou alegre, confortável, terei algumas reações químicas e até elétricas no meu cérebro, que serão representadas no corpo. Então, o corpo não fala, o corpo representa o que está mostrando aqui. Então, embora utilize linguagem corporal, e nós vamos ver isso. Como é que uma pessoa estressada se comporta por intermédio das palavras e se comporta também por intermédio da linguagem corporal. O réu está mentindo, o réu está nervoso. Lembrando, muito cuidado, que certas reações são semelhantes. Então, a pessoa nervosa ou com medo, ainda que seja honesta, íntegra, ela pode ter um comportamento semelhante, tá, de um mentiroso, de um meliante. Então, nós vamos fazer a diferença entre sentimentos e emoções. É uma fachada muito interessante. E alguns especialistas, eles acabam confundindo emoção com sentimento. São coisas diferentes que estão muito bem relacionadas, tá? E eu posso ter
uma linguagem corporal que representa, às vezes, medo ou surpresa positiva ou surpresa negativa. E aí o mais afinado, ele vai identificar não o que está vendo, mas a origem. Aquela surpresa, foi uma surpresa baseada em uma informação agradável ou uma informação desagradável? Pessoal, entender isto é essencial. E por isso nós vamos jogar aí dentro, fazer um balaio de gato muito interessante, colocando psicanálise e psicologia, e aí neurociência, ocitocina, dopamina, ixi, cada coisa interessante aí, tá? Técnica do debate, aqui, esse assunto também é sensacional. Como fazer um debate? Muitas vezes um interrogador, ele não vai fazer um debate, mas um interrogatório pode se desmembrar por algumas semelhanças do debate. Então, por isso que nós estudamos técnica do debate, né? e, e depois a gente faz a comparação. Olha, o que aconteceu aqui. Olha a postura do interrogado. Ele está debatendo. E mesmo porque não tem nada de errado, às vezes um interrogatório ou uma conversa envolvendo agentes do direito pode se tornar um debate, e a gente vai ver isso. Quando é que um interrogatório vira um debate, e às vezes não é nem debate, né? Acaba sendo briga mesmo. Tá? Então, para isso, para eu reconhecer que o interrogatório está se tornando um debate, eu faço ali algumas colocações muito, muito interessantes. Técnica da entrevista, então, nem se fala. Existe uma diferença entre interrogatório e entrevista. A gente vai também trabalhar com esse módulo, já está prontíssimo, e explicar. Eu sempre conto lá nesse módulo que eu já vi casos de pessoas darem entrevistas e o resultado da entrevista foi uma acusação, inclusive na esfera penal. Já vimos isto. Tá? Então a pessoa vai falando, não sabe o que falar, não sabe como falar e traz transtornos, né? E acaba sendo responsabilizado. E a gente vai conversar sobre alguns casos nesse sentido aí. Técnica do interrogatório é diferente, tá, pessoal? Existe técnica da pergunta. Tem gente que faz pergunta, técnica da pergunta é uma coisa, técnica do interrogatório é outra coisa. E aqui a gente vai se valer das técnicas de Sócrates. A técnica do interrogatório também é conhecida por técnica socrática. Lembrando, qual o seu nome? Pronto, eu quero saber o seu nome. Meu nome é Daniel Celso Calazans. Onde você nasceu? Nasci em São Paulo, capital. Então, são perguntas que você traz informações diretas. Mas existem algumas técnicas que eu faço uma pergunta. Isso aqui é sensacional. Esse ponto aqui é sensacional. Eu faço uma pergunta com a finalidade de delinear um caminho, provocar dissonância cognitiva, e essa pergunta não vai ser a resposta por si só, mas o que eu pego, o que eu conecto, o que eu interpreto com essa resposta. Lembrando que um interrogador, ele não está preocupado com a resposta. Mais do que a resposta é como essa resposta essa resposta, você pleonástico aqui outra vez, como essa resposta é respondida por intermédio das palavras e do movimento do corpo. Tá? Então, há pessoas que confundem técnicas do interrogatório com técnicas das perguntas. São coisas diferentes. Técnica socrática, levando à indução, dentro de toda a ética, dentro de toda a honestidade. Se uma pessoa estiver mentindo ou estiver ocultando a verdade, às vezes ela está sendo ameaçada, não está mentindo, mas por algum motivo ela está ocultando a verdade. Nós vamos identificar, inclusive já vimos casos em que no interrogatório percebeu-se que a vítima era o réu ou a testemunha eram pessoas íntegras, contudo, ameaças veladas ou ameaças diretas impediam que ela se declarasse, e foi detectado isso, inclusive identificando outros personagens envolvidos em determinada conduta, inclusive criminosa. Então, a técnica do interrogatório é 100%. Técnica da persuasão, e aqui a gente vai fazer uma diferença muito interessante entre persuasão e coação. Um interrogador, ele não coage.
Um interrogador não coage, ele persuade, e um interrogador não manipula. Então, na comunicação, você tem a coação, quando a pessoa é obrigada a falar alguma coisa, é coação. Manipulação, quando a pessoa ela engana ou é enganada, tá? Então, a pessoa na coação, ela fala aquilo que ela não quer falar. Na manipulação, ela fala o que ela falou o que ela quis falar, mas foi enganada, foi manipulada. E a persuasão não. A pessoa, ela fala o que ela quis falar por convencimento racional. Isso aqui é importantíssimo. Entender a diferença entre manipulação, coação e persuasão é o ponto alto, é o ponto altíssimo. E a gente vê que determinados profissionais ou pessoas foram indiciadas ou até mesmo se tornaram réus, foram acusados, e no desdobramento da fase da instrução, nós conseguimos quebrar uma manipulação ou uma coação. É possível perceber isso. Tá? O réu está manipulando, a testemunha está persuadindo, a testemunha foi coagida numa conversa mais rápida, ou melhor, mais rápida não, mais trabalhada, nós conseguimos perceber isso aqui, tá bom? E lembrando que nós vamos utilizar muitos exemplos do FBI e da KGB e também da CIA, né, nos Estados Unidos. E vamos ter muitas, o nosso curso ele prevê muitas oficinas. Tá? Oficinas, nós falamos que são encontros presenciais ou encontros virtuais com a finalidade de colocar em prática tudo aquilo que vimos na teoria, inclusive fazendo análise de comunicação verbal, comunicação corporal e assim por diante. As oficinas são online. Todo o nosso curso é online. Bônus extra aula, nós temos alguns encontros presenciais que nós vamos comunicar. Mas você, qualquer parte do Brasil ou até no exterior, não precisa fazer esse curso presencialmente. As nossas aulas online, por vídeo, por aplicativo, são suficientes para que você entenda. E os nossos bônus, os nossos cursos presenciais, as nossas oficinas, aí você vai se deleitar mais ainda. Tá? Lembrando que faremos estudos de casos reais. O que aconteceu num confronto, num conflito, numa negociação, o que foi que nós podemos observar de bom, o que podemos observar que não foi tão bom, que não teve um resultado bem indicado. Tá bom? E assim nós estamos acabando aqui comunicação e oratória. Só lembrando, deixando bem claro que oratória é a arte de falar em público. Tá? Comunicação é um contexto muito maior que abrange oratória. Então, você vai dar aula, um grande público, fazer palestra, tudo isso serve. Tá? Inclusive para comunicadores, palestrantes, professores, esse curso é sensacional. Tá? Mas, às vezes, você não é um professor, não é um palestrante, não trabalha com oratória, mas trabalha com comunicação. Então, um juiz, talvez não dê palestra, mas a sua atividade fim tem muita comunicação. Promotor, investigador e assim por diante, tá bom? E esse curso ele tem essas duas abordagens de comunicação e de oratória. Então, para mais informações, tem aí o nosso grupo de comunicação oratória para agentes do direito, tá? Além do QR Code, aqui você gratuitamente, você faz parte desse grupo, e nesse grupo você vai receber mais informações sobre os nossos cursos e os nossos eventos, muitos eventos ao longo do país, ao longo do ano, gratuitamente, você tem a possibilidade de participar. Além do QR Code, a gente vai deixar o link para você entrar no grupo e ter essa participação. Tá bom? Tem muita coisa interessante, muita coisa interessante. Eu não vou aqui nesses poucos minutos conseguir extravasar, exaurir tudo aquilo que a gente tem para falar. Mas se você puder aproveitar, aproveita. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom. Quanto tempo nós temos?